Falar em sonhos, quando a gente chega numa fase da vida, na maturidade principalmente, a gente quer tirar os nossos sonhos da gaveta. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o Estatuto do Idoso. Tem mais de 2 décadas e garante direitos a quem passou dos 60 anos. Poucos de nós, de fato, conhecem o que está ali enquanto lei. E será que realmente há um respeito a esses direitos? É sobre isso a nossa conversa com a advogada Larissa Mendes, com a gente aqui no Manhã Total. Larissa, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, viu? Prazer estar aqui. Para conversar sobre uma lei tão importante, Exatamente, para falar sobre os direitos dos idosos. E qual o maior desafio hoje quando se trata, de idosos e do Estatuto? Hoje o Estatuto está completando 21 anos, é um marco para a nossa sociedade, mas a gente sabe dos grandes desafios que os idosos enfrentam para ter os seus direitos, E o Estatuto ele traz 118 artigos que fala sobre o direito à saúde, o direito à educação, o direito à habitação, mas a gente sabe que existe um grande desafio para aplicar, todos esses direitos, especialmente para efetivar essas garantias relacionadas a algo que me preocupa muito, que é a violência contra o idoso. Inclusive, a preocupação de um amigo nosso, eu não vou trazer o nome dele, que ele falou idosos maltratados pelos filhos, abandonados e roubados pela própria família. É o maior desafio. É o maior triste isso, desafio, Larissa? É muito triste. A gente sabe que 90% dos casos relacionados à violência contra idosos acontecem dentro de casa. E aí a gente fala muito sobre o abandono de incapaz, que é um crime, tipificado pelo Código Penal, com pena de 6 meses a 3 anos e multa, mas o que a gente vê é que efetivamente os idosos se encontram abandonados no final da vida. E isso é uma grande preocupação. O Estatuto garante a quem eles devem recorrer? Por exemplo, ou alguém da família percebe que ele está sendo abandonado, maltratado, infelizmente o dinheiro dele está sendo tomado ali, utilizado de forma inadequada. A quem recorrer? O Estatuto garante isso, Larissa? O Estatuto garante isso. O idoso deve recorrer principalmente às políticas públicas, ao Ministério Público. E é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque muitos sentem medo, se sentem ameaçados. Muitos golpes têm acontecido contra os idosos também, golpes cibernéticos. Então, esse ponto, inclusive, fala na lei que você omitir a violência contra o idoso também é um crime. Exatamente. Então, a gente pode procurar esses órgãos, essas instituições. Exatamente. E se você presenciar uma violência contra o idoso, você deve denunciar. Isso é muito importante. E a gente está num caminho de envelhecimento. Sim. A população está ficando cada vez mais idosa. E se faz necessário, de forma urgente, prestar atenção nisso? Muito. Estudos indicam que até 2030 a população brasileira ela vai ser maior do que a população adolescente e infantil. Então, a gente sabe que o Estatuto ele é uma pérola que precisa realmente ser aplicada, mas que, em contrapartida, se a sociedade não tiver realmente uma consciência disso, o jovem de hoje, Mônica, ele precisa entender que ele é o idoso de amanhã. Ele não enxerga isso, E vai, como disse a minha amiga Rosângela, vai trazendo ataques velados ou ataques muito claros, em relação a isso. Exatamente, Especialmente quanto aos desrespeitos mesmo, O desrespeito ao transporte público, que o idoso ele tem a preferência, as vagas preferenciais, as filas. A gente vê, tantas pessoas, vamos dizer assim, mal educadas com os idosos, Não respeitam os idosos. E tem muitos idosos que também não querem fazer uso do direito, Isso é até interessante, porque a população idosa hoje, ela tá jovem, Hoje um idoso de 60 anos não pode ser considerado um idoso. Porque ele está ali na ativa, está trabalhando, E muitas vezes muito bem de saúde. Você falou no começo da nossa conversa dessa questão de aplicar a lei. São 118, Artigos tratando de direito à saúde, habitação, esporte e lazer também. Lazer. E aí, essa aplicação, o que poderia ser feito para melhorar,
Larissa? Você trouxe essa questão muito bem da educação, da conscientização, mas o que mais poderia ser feito na sua avaliação? Eu acredito que políticas públicas, né, Mônica, fazendo com que o idoso esteja cada vez mais inserido na sociedade. Existem projetos de lei que já estão sendo aplicados, especialmente para aqueles idosos que estão no mercado de trabalho. Então, as empresas elas recebem benefícios para que esse idoso esteja, né, trabalhando. Isso é muito importante, né? E a gente vê que os idosos eles têm grandes responsabilidades, são pessoas que escutam mais. Então, acho que tem mais sabedoria, tem mais sabedoria, né? Mais experiência. Mais experiência. E aí, no caso do Estatuto, você falou direito à saúde, o direito à educação, esporte, lazer. Quem não sabe de nada disso, como é que pode, né, se informar e, claro, exercer os seus direitos? Exatamente. Eu acho que um grande ponto que você trouxe é esse desconhecimento, né? As pessoas normalmente não têm conhecimento do que estabelece o Estatuto. Quais são os direitos que eles possuem. Então, acho que é uma conscientização realmente não só do idoso, mas também da sociedade, né? Para que a sociedade possa respeitar esse idoso. Então, esse é um ponto importante que eu acredito que deve ser respeitado pela população, essa mudança de consciência. E sempre ressaltando, né, que a gente não precisa achar que o idoso é um coitadinho. De forma nenhuma, né, Larissa? O idoso ele precisa ser respeitado, né, e não ser tratado como um coitado. E como eu vou usar uma palavra forte aqui, mas é como se ele não tivesse utilidade, né? Isso. Como exatamente. se não tivesse utilidade. Exatamente. Né? E é o contrário, né? A sociedade ela está envelhecendo, isso é um fenômeno mundial, com toda certeza nós teremos cada vez mais idosos, então a gente precisa realmente virar essa chave. Eu acho que a mudança de consciência ela é de extrema relevância para a nossa sociedade. Eu encontro o Estatuto do Idoso, ela até fez uma colinha bonitinha para conversar conosco aqui. Eu encontro, por exemplo, de fácil acesso na internet? De fácil acesso na internet. Muitas empresas, elas também têm colocado isso para, vamos dizer, para a educação. Eu acho que é importante também colocar o Estatuto dentro da escola. Exato. Né? Para que o jovem entenda quais são realmente os direitos dos idosos. Né? Eu acho que essa questão também é de extrema relevância. Olha que interessante esse depoimento aqui. Essa amiga nossa, ela comprou um pacote de bombons e aí uma vez deu um bombom para uma idosa. E essa idosa se comoveu tanto que chegou a chorar muito porque nunca havia ganhado um bombom. Quer dizer, a gente tem o Estatuto com os direitos, mas se não tiver o amor também... Não tem, né? Por quê? Exatamente. Não é? E é uma sociedade carente, né? Porque ela acaba sendo excluída. E a partir do momento que tem essa exclusão, a gente percebe que eles vão ficando cada vez mais alheios, né? Então, é essa a importância de manter o idoso inserido na sociedade, o respeito, né? Eu acho que isso é de extrema relevância. E a gente ter essa consciência de que no futuro, todos nós seremos idosos, né? E você ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso ao trabalho, nessa etapa da vida, eu acho que é de extrema importância. Por exemplo, só para a gente fechar, a pessoa quer, né, de mais de 60 quer voltar a estudar. O Estatuto garante, por exemplo, não sei, bolsa, descontos, tem isso, Sim, Larissa? tem bolsas, tem desconto. O Estatuto ele estabelece o direito à educação, né? Que é algo que poucas pessoas sabem. Né? Existem possibilidades de desconto, existe possibilidade de bolsas, né? Não só também quanto ao transporte, ao uso de duas, eu acredito que seja duas passagens para aquele trabalhador que recebe menos, para aquele idoso que recebe menos de 2 salários mínimos. E está tudo lá no Estatuto. E está tudo lá no Estatuto, né? O importante é saber desse direito, exercer esse direito e a nossa sociedade ter a consciência realmente que é preciso visualizar os idosos com outros olhos. É o recado da Larissa Mendes, advogada, aqui conosco, falando do Estatuto do Idoso. Precisamos conhecer, como ela falou, e precisamos de políticas públicas. Alô, lideranças políticas, tenham mais atenção para os idosos que também constroem esse país, né? Obrigada, viu, Larissa? Obrigada a você, Mônica. Até breve, Foi um tá? prazer, até breve.